Eu sou Ailton Ferreira, hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. Vamos nós com a tirinha da história. O 31 de março de 1964 ficou marcado com o golpe empresarial, civil e militar. Um golpe com apoio da classe média, com apoio dos milionários, com apoio do Roberto Marinho, com apoio dos mesquitas, com apoio estratégico da CIA dos Estados Unidos. Um golpe empresarial para derrotar a democracia. Tinham como argumentos parecidos com o de 2016, acabar com a corrupção e acabar com a ameaça estrangeira do comunismo. Em 64, o golpe produziu ditadura, produziu violência, produziu mortes. O primeiro presidente do ciclo militar foi o Marechal Castelo Branco. Depois, Costa e Silva, este teve uma doença cerebral, foi substituído por uma junta militar formada pelos comandantes das três armas, e depois nós tivemos o governo Emílio Garrastazu Médici, de triste lembrança. Depois tivemos o Ernesto Geisel e tivemos o general Figueiredo. O general Figueiredo chegava a afirmar que preferia o cheiro dos seus cavalos, que ele criava cavalos, do que o cheiro do povo brasileiro. A ditadura militar produziu censura em excesso, produziu a censura prévia, uma excrescência. Aniquilou com as artes, aniquilou com a cultura, fechou o parlamento, trancou, prendeu brasileiros patriotas. Outros tantos foram mortos e expulsos do Brasil. A ditadura militar perseguiu as escolas, as universidades, a ciência. A ditadura militar teve como resultado a insuficiência do Brasil em produzir novas lideranças. O partido de então, que sustentava o regime, era a Arena. Tinha como contraponto o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, sob o qual estavam abrigados todos os adversários do regime. Os comunistas, os socialistas, estavam todos acobertados pelo MDB, uma vez que os partidos foram proscritos, a atividade política reduzida e proibida. A Arena produziu algumas lideranças. Dentre elas, podemos destacar o ex-governador paulista Paulo Maluf, cujo sobrenome virou verbo malufar. O governo militar empreendeu muito, principalmente nas estatais. Fortaleceram as estatais dentro de um plano internacional de construção de um Estado forte. Um Estado burocratizado, orientado de forma vertical, militarizado, de cima para baixo, sem participação popular. Além de fechar o Congresso, a ditadura militar, criada em 1964, também acabou com as eleições. Os governadores biônicos e os prefeitos biônicos não eram votados, eleitos pelo povo. Até 1985, os prefeitos de Salvador, por exemplo, eram indicados pelo governador circunstancial, o que estava no cargo, o que estava no poder. Um momento de censura, perdemos muito no campo das artes, da literatura. O Brasil só conseguiu sair depois de muita luta, a luta pela redemocratização, a luta pela anistia, a luta por eleições diretas, a luta por uma constituinte livre e soberana. Em 1985, o Brasil elege, por via indireta do colégio eleitoral, o presidente civil Tancredo de Almeida Neves, que faleceu antes de tomar posse, sendo substituído pelo vice, resultado do acordo das elites nacionais, que foi o presidente José Sarney.
Mudou para não mudar muito, mas a gente conseguiu avançar. Pois bem, o golpe de 64, de 31 de março, ele vem depois do descontentamento da elite brasileira com as reformas de base propostas pelo governo de João Goulart, conhecido Jango. João Goulart, junto com Arraes, junto com Brizola, junto com outras lideranças brasileiras, pretendiam implantar reformas de base, reformas no sistema tributário, reforma no sistema bancário e, sobretudo, a reforma agrária, tão acalentada por lideranças brasileiras como o Francisco Julião. Pois bem, foi o descontentamento com essas reformas, dentre elas também a proibição da emissão de dinheiro brasileiro para o exterior. Foi isso a causa. Não foi corrupção, não foi nada disso. Tanto que depois a corrupção continuou e a inflação foi altíssima. O Brasil pagou caro. Por isso, a tirinha sempre diz: é muito bom algumas pessoas defenderem o retorno da ditadura numa democracia. Principalmente aquelas pessoas que nem eram nascidas, que não sabem o que aconteceu, que não viram seus pais sendo arrancados de dentro de casa para a tortura e para a morte. Agora, o difícil é defender a democracia num país que vive a ditadura. Ditadura nunca mais. Golpes nunca mais. A melhor forma é a democracia. É demorada, custa muita conversa, muito diálogo, mas inclui a participação das pessoas. Sem a democracia não há solução. Sem o Estado de Direito e o respeito às instituições não há solução. Sem a participação popular das organizações comunitárias, dos sindicatos, dos professores, dos pesquisadores, das universidades, da classe política, com o seu fortalecimento e com a sua depuração, separando quem é bom de quem não presta, o Brasil pode melhorar. O que não se pode é colocar toda a classe política na vala do lixo igual e, em nome disso, ou dessa concertação, pegar o primeiro aventureiro de plantão que diz que vai matar, que vai acabar, que vai resolver com o revólver na mão e colocar no lugar do presidente da República, ou de governador, ou de prefeito. O Brasil vai vencer. Ditadura nunca mais.